quero chamar o nosso próximo ministrador, que é o Josimar. Vai estar trazendo uma palavra abençoada sobre Ministério Jovem. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Deixei todo mundo se apresentar, né? Deixei ele se apresentar também. Quero que você levante sua mão para nós estarmos abençoando a vida dele. Pai, usa a experiência, a vida do teu servo, para que ele possa falar daquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele com os jovens, para que todos nós, jovens ou não, possamos aprender diretamente de Ti e que nós possamos entender, Pai, aquilo que Tu tens para nos falar nessa tarde. Em nome de Jesus, usa Teu Filho, Teu servo. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? Pode tomar o seu assento. Não deixe de glorificar a Deus. Confesso para vocês, a minha esposa ainda brincou comigo ali agora, provocar o assembleano. Na hora de um assembleano, acho que eles sabiam que o assembleano, eles já fazem isso, eles botam esse tipo de louvor assim. Por pouco eu não abandono o meu esboço aqui e não ativo o modo assembleano aqui. Não, em nome de Jesus, vou seguir o esboço, pelo menos vou tentar nessa tarde, amém? Glória a Deus. Vá abrindo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12, 1 Timóteo 4, 12. Vou me apresentar então, meu nome é Josimar, tenho 36 anos, por mais que não pareça, sei que vocês estão olhando assim, estão achando que eu sou mais jovem, mas já tenho 36 anos, sou casado com a Débora, está ali, mulher mais linda, pelo menos para mim é a mais linda, está aqui nessa tarde. Tenho 2 filhos, o Felipe, que tem 15 anos, e o Arthurzinho, que está na escolinha, que a escolinha é uma bênção. Larguei ele lá de manhã, fui lá, larguei ele agora de novo, então está lá, está cuidado, glória a Deus. O Arthurzinho tem 5 para 6 anos, essa é a nossa família. Servimos a Deus na Shalom Church em Porto Alegre. Viu? Foi bom que é bom quando a gente traz uma galera assim, que daí a gente tem esse incentivo pelo menos. A gente já vem com a galera para isso. O pessoal já faz isso, a gente já combina antes com eles, quando a gente fala que eles já gritam lá. Mas glória a Deus, estamos ali há 6 anos caminhando junto com o pastor Wagner, com a igreja Shalom, e há 5 anos ali na Shalom estamos trabalhando com os jovens, dentro daquilo que Deus tem nos orientado, dentro daquilo que Deus tem nos direcionado. Conversão aconteceu lá no ano de 2003, pelo menos o início do processo de conversão, na Assembleia de Deus, tradicional, lá em Pelotas, sou natural de Pelotas. Começamos lá, a caminhada que continua até hoje. Já em 2007, 2008, ainda na Assembleia de Deus, comecei a liderar jovens. Mais tarde, no ano de 2009, 2010, a gente mudou para Canguçu, onde também trabalhamos ali por 6 anos com a Jubrac. Nós fazemos membro da Brasil para Cristo, trabalhamos na Jubrac, fizemos parte 2 anos da diretoria regional da Jubrac, também da região sul. Então, alguns anos já que a gente vem caminhando dentro desse departamento de jovens, alguns anos que a gente vem aprendendo, alguns anos que a gente vem buscando em Deus direção. E nessa tarde eu queria repartir com vocês um pouquinho daquilo que eu já vivi, um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo, um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não tenho a pretensão de ensinar aqui nessa tarde, mas que nós venhamos aprender junto através da palavra de Deus, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos dos presbíteros. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue neste deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém? Glória a Deus, uma palavra bem conhecida, uma palavra muito usada quando vai
se falar com jovens, ou departamento de jovens, ou com líder de jovens, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, nessa madrugada enquanto eu orava. Porque ontem à noite aqui o pastor Tércio começa a ministrar, eu disse, Senhor, eu queria falar um pouco sobre isso, não vou poder mais falar. Pastor Daniel veio falar, e também, hoje pela manhã, eu disse, meu Deus. Então, eu quero que Deus nos oriente pela palavra e que a gente consiga, nessa tarde, caminhar junto, dentro daquilo que o Espírito Santo tem para ministrar nas nossas vidas. Eu botei um título nessa palavra que seria Desafios do Ministério de Jovem em nossos dias. Os dias em que nós vivemos, a nossa realidade, a realidade em qual nós estamos inseridos. E nós temos alguns desafios que ao longo da igreja acompanharam a igreja. Ao longo da trajetória do cristianismo, sempre se enfrentou alguns desafios, mas hoje está mais propagado, hoje está mais nítido, hoje a gente percebe mais, porque é mais divulgado, e esses desafios têm chegado até nós, e principalmente dentro do departamento de jovem, principalmente quando nós tratamos com pessoas que são imaturas, porque o jovem é imaturo, porque ele não tem idade, ele não passou por algumas coisas na vida, ele ainda não viveu, ele ainda não teve algumas experiências, então ele é imaturo. Então tem coisas que ele ainda não sabe, tem coisas que ele ainda não conhece. Mas quem aqui é jovem, ou já foi jovem, sabe que a gente diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não é porque deu errado com o outro, que vai dar errado comigo. Não é porque aquela pessoa não conseguiu, que eu não vou conseguir. Quando nós somos jovens, nós entendemos que nós conseguimos fazer as coisas. Nós olhamos para o conselho do nosso pai, nós olhamos para o conselho do nosso líder, e nós dizemos, não é assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vi alguém na escola fazendo, eu vi alguém na faculdade fazendo. E nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos enfrentar esses desafios dentro do ministério de jovens. E esse ministério de jovens vale para toda a igreja. Porque um grande problema que nós temos muitas vezes é que o ministério de jovem muitas vezes fica à parte da igreja. O ministério de jovens muitas vezes ele não está atuante na igreja. O ministério de jovens ele é um pouco autônomo da igreja. Às vezes nós tratamos o ministério de jovem como algo que é responsabilidade do líder de jovem. E não é. Nós costumamos dizer na igreja que os jovens eles não são o futuro da igreja. Os jovens são a igreja atual. As crianças são o futuro da igreja. Os jovens são a igreja. O texto começa Paulo dizendo isso para Timóteo. Ninguém despreze porque você é jovem. O jovem é a igreja. Algo muito interessante que a gente ouviu ali em Marília, numa conferência que a gente teve agora alguns meses atrás, foi algo que para mim virou uma chave, quando o Davi, filho do pastor Domingos, está ministrando, e ele fala o seguinte, com que idade Jesus começa o seu ministério? Com 30 anos. E que idade tinham os seus discípulos? Você já parou para imaginar, para estudar, para olhar que idade tinham os discípulos de Jesus? Eles eram jovens. Eles eram bem jovens. Existem alguns pastores, fui olhar algumas coisas, pastores que acreditam que os discípulos tinham cerca de 20 anos, 21 anos, um pouco menos talvez. Sabe por quê? Porque quando é cobrado de Jesus pagar imposto, ele diz para Pedro, vai lá Pedro, pesca. Pedro pesca, ele pega um peixe, dentro do peixe tem a moeda, e Jesus diz, vai lá e paga o imposto por ti e por mim. Só quem pagava imposto eram os maiores de idade. Menor de idade não pagava imposto. Talvez Mateus, por ser lá publicano, ele era isento, então talvez ele já tivesse um pouco mais de idade, mas os outros discípulos eram jovens, eram meninos. Se você olhar Jesus chamando os discípulos, Pedro era um pouco mais velho, Pedro era casado, mas os outros estavam pescando no barco do seu pai, estavam trabalhando junto com seu pai, eram meninos, eram jovens. Jesus chamou jovens para andar com ele, Jesus chamou meninos para andar com ele, e sabe o que eu aprendo? E a Bíblia fala sobre isso, o menino você consegue ensinar, o menino você consegue malear. Eu vi um pastor falando isso, que ele preferia uma igreja cheia de meninos, porque o menino você ensina. O menino aprende, o menino erra, mas ele aprende. E Jesus faz isso, ele chama meninos para andar com ele. Então nós precisamos entender essa realidade, nós precisamos entender a realidade do jovem dentro da igreja. Você que é jovem, você que está aí, quem sabe, na adolescência, está passando da adolescência, eu quero dizer para você, você é a igreja.
Você precisa ser a igreja. Você precisa representar a igreja. Você representa um reino. Por onde você passa, onde você chega, é chegado o reino de Deus. Não importa a sua idade, mas importa o chamado, importa aquilo que existe dentro de você. Você precisa representar Jesus aonde você chegar. Onde você colocar a planta do seu pé, não importa a sua idade, mas importa a presença que está dentro de você. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos aqui, Paulo falando com Timóteo, e eu peguei algumas palavras do versículo 12, para falar um pouquinho aqui. E o primeiro desafio que eu quero pontuar nessa tarde, é como vamos conseguir, dentro de um departamento jovem, dentro de um ministério jovem, dentro da igreja, contextualizar com os dias atuais, contextualizar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que está acontecendo no mundo, que está acontecendo onde nós estamos inseridos, e não ferir os princípios de Deus. Existe um limite para contextualização, e nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor, e nós precisamos estar ativos nisso. Nós precisamos entender aquilo que está crescendo ao nosso redor, aquilo que está crescendo ao nosso lado, e nós precisamos estar contextualizados com isso. Nós precisamos entender aquilo que o povo quer, aquilo que a igreja necessita ouvir, aquilo que as pessoas estão sedentas de ouvir. E nós precisamos entender a realidade dos princípios de Deus. Eu estava ali embaixo ouvindo o Maranhão falar sobre arte. Durante muito tempo a igreja abriu mão da arte. Durante muito tempo a igreja demonizou a arte. Durante muito tempo a igreja tirou do seu contexto a arte. Não se via teatro na igreja, não se via dança na igreja. Nós simplesmente banimos isso de dentro da nossa igreja. Nós tiramos isso da igreja. Só que nós precisamos contextualizar, nós precisamos entender que a arte faz parte. E hoje nós temos a arte dentro da igreja, a arte voltou para a igreja. Hoje nós temos a dança, nós temos a adoração através da dança. Nós temos o teatro. E muitas pessoas entram nas nossas igrejas e elas são tocadas através da dança. Elas são tocadas através do teatro. Elas são tocadas através de uma apresentação que está sendo feita aqui. Isso é contextualizar. Entender o que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. Nós ali em Porto Alegre, nós estamos na Lomba do Pinheiro. Muitos aqui conhecem a nossa igreja ali. E nós somos conhecidos ali como a igreja da parede preta. A parede da nossa igreja no fundo são preta. Na hora do louvor nós baixamos a luz. E nós somos conhecidos lá pela igreja da parede preta. Tem alguns outros títulos lá que nos dão, que eu não vou citar aqui. Sabe por quê? Porque nós nos contextualizamos. Não existe nada de místico naquilo. Não existe nada de, sei lá, de superstição naquilo. Nós simplesmente pintamos uma parede de preta, nós baixamos a luz para as pessoas ficarem à vontade no nosso meio. Aquela pessoa que entra ali, sabe aquela pessoa, e você talvez se identifique com isso, você entra na igreja, você está com muita vontade de levantar a mão, você está com muita vontade de chorar, de se manifestar, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, a pessoa do lado vai ver. Agora se baixar a luz, se tiver um ambiente escuro, tu levanta a mão, tu não quer saber, ninguém está te vendo, tu pensa pelo menos que ninguém está te vendo. Tu tem a sensação que ninguém está vendo a tua manifestação, e tu fica à vontade para fazer isso. E nós contextualizamos. Nós colocamos umas luzes lá, nós contextualizamos, nós precisamos, a igreja precisa se contextualizar. Os movimentos que estão acontecendo muitos movimentos, pastor Leandro mencionou aqui, e não é só no Brasil, é no mundo. Muitos movimentos de avivamento, muitos movimentos onde jovens estão se levantando para fazer a diferença. Nós precisamos nos contextualizar com isso, nós precisamos olhar para isso, nós precisamos entender o que está acontecendo, para trazer para dentro da nossa realidade. Mas como fazer isso sem ferir os princípios de Deus? Como fazer isso sem ferir a santidade de Deus? A resposta é uma só, e já foi falado aqui também, é a palavra. O limite é a palavra, o limite é o que a Bíblia diz. O limite são os princípios de Deus. Princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis. A gente não consegue negociar os princípios de Deus. A gente não consegue ferir os princípios de Deus. A gente não consegue transgredir os princípios de Deus. Quando é um princípio, não muda. A Bíblia diz que Deus se move, e nós percebemos isso. Se nós olhar para as Escrituras, a gente vai perceber um Deus que lá do Gênesis até o Apocalipse está se movendo.
está se movendo. Está se movendo. Jesus era móvel, Jesus não tinha uma maneira única de agir. Jesus chegava num lugar e ele agia de uma maneira, ele chegava em outro lugar e ele agia de outra maneira. Ele se movia. Jesus às vezes queria curar, e ele simplesmente dizia, está curado. Daqui a pouco ele cuspia no chão e fazia lodo, e passava lá para curar. Não existe uma maneira, não existe. Agora existem princípios, existem leis de Deus, e isso não muda. Esses princípios jamais irão mudar. E tudo isso que nós precisamos contextualizar, precisa estar dentro do limite da palavra de Deus, do limite dos princípios de Deus, daquilo que já está pré-estabelecido por Deus. Nós vamos entender isso, já está pré-estabelecido pela palavra, então esse é o meu limite. Eu posso contextualizar lá na escola, eu posso contextualizar, e glória a Deus para as nossas igrejas atuais. Quem vai na imersão lá, participa com nós, vai saber, eu contei um pouco do meu testemunho. Há um tempo atrás a igreja tinha uma outra maneira de vestir. Eu me converti em uma igreja que tinha uma outra maneira de vestir. Eu precisava trocar o meu vestuário. Muitos aqui talvez venham de igrejas tradicionais que precisavam mexer no vestuário. Para você fazer parte daquele lugar, tinha que trocar as suas vestes. Hoje não, hoje a gente não cobra isso. E qual é o limite então para eu contextualizar? A palavra de Deus. A palavra de Deus que nós precisamos ter prudente. A palavra de Deus diz que a gente precisa andar com decência. Então o limite é a palavra de Deus. Ninguém precisa dizer a roupa que você tem que usar, a maneira que você tem que agir, qual deve ser o seu comportamento na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. Porque a palavra já diz. Os princípios de Deus já estabelecem esses limites. Amém? Quantos estão entendendo nessa tarde? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o limite para nós estarmos contextualizados. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual é a realidade dos jovens da sua igreja. Eu não sei qual é a realidade do departamento de jovens da sua igreja. Mas eu quero dizer para você que só tem uma maneira de nós instruir os nossos jovens, é pela palavra de Deus. Só tem uma maneira de nós direcionar os nossos jovens, é pela palavra de Deus. A palavra é a bússola para os nossos pés, é a palavra que nos dá a direção, é pela palavra que nós encontramos a melhor estratégia. Existem muitas estratégias e todas elas são válidas. Existem muitas maneiras e todas elas são válidas, mas nenhuma delas se compara com a palavra de Deus. Nenhuma delas se compara com a palavra de Deus. Eu sou de um tempo em que quando se tinha um problema, eu ouvi muitas vezes, vai orar. E eu comentei isso alguns dias atrás com um irmão, que eu orava, levantava dali, nada mudava na minha vida. Eu dizia, eu estou orando errado, tem alguma coisa errada, a oração funciona com os outros e não funciona comigo. Porque eu orava e parecia que as coisas não aconteciam, sabe por quê? Porque eu não olhava para a palavra de Deus. Eu não olhava para a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que até a nossa oração, se não for baseada na palavra de Deus, ela não tem muito efeito. A palavra diz, vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Nós não olhamos para a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela tem a resposta, ela tem a instrução, ela tem a direção. E nós precisamos orar baseados na palavra de Deus. Nós precisamos falar com Deus baseado nos princípios de Deus. Deus jamais vai contra os seus princípios. Quando nós oramos pedindo aquilo que é princípio de Deus, acontece na nossa vida. Quando nós oramos baseado naquilo que a palavra já está liberado pela palavra, vai chegar até a nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos estabelecer o limite da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. São princípios. Princípios de Deus. Princípios inegociáveis de Deus. Princípios que o mundo aí fora questiona. Princípios que o mundo aí fora tirou totalmente o valor, está tirando totalmente o peso. Princípios que o mundo aí fora quer banir do meio da sociedade. Você quer ver um problema aí fora, quer ver você falar em honra. Fala em honra. Honrar pai, honrar mãe, honrar líder. Honrar. Sabe que essa semana, enquanto eu orava, Deus me colocava essa palavra no coração, eu comecei a orar em casa, chorar e lembrar de algumas coisas da minha vida, de algo que aconteceu comigo. E ontem à tarde eu liguei, pastor Marcos Alcione, alguns aqui conhecem ele. Foi um homem de Deus que
foi usado para me ganhar para Jesus. Só que eu conversei com ele ontem, eu perguntei, cara, que idade tu tinha em 2003? E ele disse, eu tinha 22 para 23 anos. Ele tinha 22 para 23 anos. E ele assume uma congregação num bairro e ele desbrava aquele bairro. Ele vai lá e ele pega uma congregação com poucas pessoas e ele entrega uma igreja com quase 200 pessoas em 1, 2 anos. Um menino. Eu conversava isso com ele ontem, eu disse, cara, tu tinha 22 para 23 anos. Eu comecei a lembrar quando eu tinha 22, 23 anos. Eu quero que você lembre de você quando tinha 22, 23 anos. Era essa a idade que ele tinha. Quando ele vai lá e ele leva uma palavra de Deus para a minha vida. Eu na época tinha 16, 17 anos e ele chega. E o mais louco disso, que Deus me fez lembrar, e eu disse para ele, cara, eu aprendi uma coisa contigo que eu coloco em prática até hoje na minha vida. Eu dei muitos motivos para ele desistir de mim. Muitos motivos. Eu tinha 16, 17 anos, vinha de uma vida toda errada, pais afastados da igreja, não tinha nenhum conhecimento de Deus. E algumas vezes eu procurei ele, eu lembro que eu dizia para ele, cara, eu vou sair da igreja porque isso não é para mim. Não dá certo comigo, não funciona, eu não sou para... Eu não consigo. E ele dizia não. E ele não desistia. Às vezes eu estava em casa, eu dizia, eu vou sair com os guri. Eu preparava na minha mente tudo que eu ia fazer. Quando eu vi, ele parava na frente de casa. Dizia, vamos para o culto. Eu dizia, meu Deus, o cara não desiste. Por que ele não desiste? E ele não desistiu. Ele insistiu. Teve um momento que aconteceu algo muito sério na minha vida. Tinha 18 anos. E aí aquele dia eu chorei muito, fui na casa dele, cheguei lá, agradeci ele, abracei ele, disse, cara, não dá, agora eu vou desistir, não tem como eu continuar mesmo. E ele disse, vamos lá que vai dar certo, eu vou contigo. E ele foi comigo, e ele me segurou, e ele não desistiu de mim. E ele colocou dentro de mim isso, nunca desisti de ninguém. Nunca desisti de ninguém. De lá para cá, a gente tem trabalhado com jovens há algum tempo. E eu nunca desisti de nenhum jovem. Tem alguns que desistem de mim. Eu disse para eles, vocês vão ter que desistir de mim, porque eu não vou desistir de vocês. E tem aqueles que desistem, tem aqueles que vão embora, aqueles que não querem, a gente vai lá, mas eles não querem, eles desistem de nós. Mas eu não desisto. Enquanto o jovem está ali, enquanto ele deixa eu ficar ali perto dele, enquanto ele deixa eu cuidar dele, enquanto ele deixa eu liberar uma palavra na vida dele, eu não desisto. Não desisto, sabe por quê? Porque um dia alguém não desistiu de mim. Ele tinha muitos motivos para desistir de mim, mas ele não desistiu. E eu ontem mandei mensagem para ele. Eu disse, eu quero honrar a tua vida. Ele está lá em Brasília, está bem, graças a Deus, está casado, tem os filhinhos dele. Em breve, em nome de Jesus, vai estar ministrando com nós ali. Homem muito usado por Deus na área de batismo com o Espírito Santo. Muito usado. Era um menino. E ele me ensinou isso, ele colocou isso dentro de mim. Eu precisava honrar ele ontem. Eu senti de honrar a vida dele. Sabe por quê? Porque a honra é um princípio de Deus. A honra é um princípio de Deus. Eu lembro que lá em Canguçu a gente fez uma série sobre honra. Eu ministrei sobre honra com os jovens durante alguns meses, ministrando sobre honra. Honra teu pai, honra tua mãe. E comecei a liberar essa palavra sobre eles. Em seguida aconteceu uma situação na minha vida em que eu precisei honrar o meu pai. De uma maneira bem forte. Eu disse, meu Deus, eu preciso colocar na prática aquilo que eu estava falando ali no microfone. E Deus me deu graça e eu consegui honrar o meu pai. Uma situação bem complicada. Mas nós precisamos entender a cultura da honra. Voltar à cultura da honra. Entender que é um princípio de Deus. A honra é um princípio de Deus. Ei, você que é líder de jovem. Você que é líder de departamento. Você que é líder de célula. Você que é líder de algo na sua igreja. Você que não é o pastor sênior da sua igreja. Honre o seu pastor. Honre aquele que está sobre a sua vida. Honre a visão que Deus tem colocado diante dele. A visão que Deus tem dado para ele. Ele é o pastor. A visão de Deus para a igreja é dele. Eu, como líder de jovem, eu preciso olhar por a visão dele. Eu preciso entender a visão dele. Eu preciso honrar a visão dele. Algum tempo atrás, eu encontrei um amigo meu lá em Pelotas. E nós estávamos conversando. E ele estava numa congregação. E ele disse, olha, eu estou naquela congregação. Eu assumi o departamento de jovens, mas o problema lá é que o pastor não tem visão. O pastor não tem visão. Ele, cara, sai de lá. Tu está lá em pecado. O pastor tem visão, é tu que não está alinhado com a visão do teu pastor.
Tu está fora da visão do teu pastor. Ele tem visão, é que não é a tua visão, não é da tua maneira. Tu não era nem para estar lá, congregando lá. Tu está desonrando o teu pastor. Nós precisamos aprender a cultura da honra, precisamos voltar à cultura da honra. Nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós. Antes de nós precisamos honrar os anciões que vieram antes de nós, aqueles que desbravaram o caminho diante de nós. Às vezes nós somos jovens, nós pensamos que sabemos tudo. Quando nós somos jovens, nós olhamos e pensamos, se fosse eu que fosse fazer, se fosse da minha maneira, eu faria diferente. Se eu fosse o líder, se eu fosse, nós queremos que seja da nossa maneira. Só que a visão não é nossa. Nós precisamos honrar a visão daqueles que estão sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Primeiro desafio é contextualizar o nosso grupo de jovem, o nosso departamento de jovem, a nossa igreja, a nossa célula, sem ferir os princípios de Deus. E vamos fazer isso através da palavra. Amém? Segundo ponto, seguir o direcionamento de Deus ou seguir a vontade da maioria. Seguir o direcionamento de Deus ou seguir a vontade da maioria. Nós temos isso. Principalmente quando estamos no meio dos jovens, nós temos a vontade da maioria, aquilo que a galera quer. E nós temos o direcionamento de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus já colocou, aquela direção que Deus já deu. E nós precisamos entender, nós precisamos seguir o direcionamento de Deus, e não a vontade do povo. Isso fica muito claro lá em 1 Samuel, quando Saul, ele ouve a vontade do povo. Em 1 Samuel, olha que legal, 1 Samuel, quero ler com você 1 Samuel, capítulo 5, abra rapidinho, 1 Samuel capítulo 5, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 5, 17, desculpa, 1 Samuel 13, 11. Samuel perguntou, o que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micamás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Samuel, ele olha para o povo, ele olha para a reação do povo, e ele justifica, ele diz o seguinte, forçado pelas circunstâncias. Ele simplesmente não segue o direcionamento de Deus. Ele não olha para aquilo que Deus tinha colocado. Paulo disse para Timóteo, ser exemplo para os fiéis na palavra, e depois ele diz assim, na conduta, na condução, naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser exemplo na nossa condução. Nós precisamos ser exemplo olhando para a palavra de Deus e entendendo o direcionamento de Deus. Se Deus não mandar eu ir, eu não vou. Se Deus não mandar eu fazer, eu não faço. Mas a maioria quer, o povo quer, a galera quer, os jovens estão pedindo. Ei, se não for o direcionamento de Deus, não faça. Se Deus ainda não confirmou no seu coração, não se mova. Se Deus ainda não deu a última palavra, continue orando. Continue buscando a direção de Deus. Precisamos nos mover por direção de Deus. Precisamos nos mover por aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós precisamos olhar o entorno, precisamos nos contextualizar, mas precisamos olhar para a nossa realidade. A nossa realidade. Eu vou mencionar aqui, perguntei para o pastor Wagner que fala essa frase, porque ele menciona bastante, e que é muito interessante, que diz assim, não queira começar onde outros estão terminando. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós chegamos em uma igreja e nós olhamos a realidade daquela igreja.
Eu estava ali embaixo ouvindo o Maranhão falar, e ele disse que lá eles têm uma igreja de adolescentes. Eu disse, glória a Deus por isso. Dentro da realidade da palavra de fé, eles têm uma igreja de adolescentes. E glória a Deus, eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu quero entender a maneira que eles estão fazendo, eu quero trazer isso para dentro da minha realidade. Eu preciso entender a minha realidade como igreja. Nós precisamos entender a realidade da nossa igreja, porque às vezes a gente vê alguns movimentos, às vezes a gente vai em algum lugar e a gente vê algo que chama muito a nossa atenção. Como eu mencionei aqui, a gente foi ali em Marília, a gente viu ali que na sexta-feira eles têm um culto de adolescentes, e eles botam mais de 1000 adolescentes. No sábado eles têm um culto de jovens, e eles botam mais de 1000 jovens, e glória a Deus por isso. Eu quero aprender como eles estão fazendo, eu quero olhar o que eles estão usando, eu quero entender, só que eu preciso pegar tudo isso e trazer para dentro da minha realidade de igreja, da minha realidade de bairro, de cidade, de contexto que eu estou inserido, porque senão eu olho, eu tento fazer e não dá certo e eu me frustro. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê líder de jovens que olham o que está acontecendo na igreja do lado, olham o que está acontecendo na igreja da esquina, diz, olha, eu vou fazer aqui porque eles fizeram lá e deu certo, e ele faz e não dá certo, e ele faz e as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque é outra realidade. Sabe por quê? Porque lá Deus tinha aquela maneira de agir, e a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus, tem maneira diferente. A maneira que Deus está usando aqui na Seara em Cachoeirinha, não é a maneira que Ele vai usar lá na Shalom em Porto Alegre, lá na Open em Porto Alegre, lá na Fonte em Alvorada. Não é a mesma maneira. Ele tem uma revelação, por isso nós precisamos buscar o direcionamento de Deus. Por isso eu preciso sentar com o meu pastor, entender a visão dele para a igreja, e eu preciso dentro da visão dele, entender o que Deus quer fazer, a maneira que Deus quer se mover dentro do departamento de jovem da minha igreja. Amém? Glória a Deus, você está entendendo isso nessa tarde? Isso vale para o departamento de jovens, isso vale para a célula, isso vale para o departamento de dança, para o departamento de teatro, para a área que nós estiver atuando dentro da igreja. Nós precisamos buscar direcionamento em Deus, nós precisamos buscar alinhamento, estarmos alinhados com o Espírito Santo, estarmos alinhados com a vontade de Deus, estarmos alinhados com a visão de Deus para o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Já em 2 Samuel a gente vê Davi consultando a Deus para ver se ele ia contra os filisteus. Olha a diferença de um homem segundo o coração dos homens, que é Saul, um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, então quando ele vai sair para a batalha, ele consulta a Deus. Ele quer saber, Senhor, eu devo sair para a batalha? Senhor, eu devo ir contra os filisteus? Senhor, Tu vai me dar a vitória? Porque senão eu nem vou. Ei, precisamos voltar a consultar a Deus, entender se é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Romanos 12:2, que a gente usa tanto, diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Às vezes a nossa vontade é boa e é agradável, mas não é perfeita. Nós podemos olhar e dizer, olha só, eu tenho um projeto maravilhoso, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho um método novo que eu vi que está dando certo e eu quero implementar. Essa é a nossa vontade, mas será que é a vontade de Deus? Será que é o tempo de Deus? Será que é o tempo que Deus quer agir na tua cidade dessa maneira? Foi o pastor Leandro que mencionou aqui também, que às vezes é Deus que está segurando. Às vezes não é o tempo de Deus ainda. Talvez Deus ainda está trabalhando e forjando você. Talvez se meu departamento de jovens, se meu grupo de jovens tem 10 jovens, é porque eu ainda tenho capacidade para liderar 10 jovens. Talvez Deus esteja me preparando para daqui a pouco eu ter capacidade para liderar 50 jovens. E aí vai ter 50 jovens. Talvez se eu já tiver 50 jovens e a minha capacidade for para liderar 10, eu vou me perder. Então Deus pode estar nos preparando, Deus está nos capacitando para aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Terceiro ponto que eu quero pontuar nessa tarde aqui. Viver o processo ao invés de pular etapas. Viver o processo. Repita comigo, viver o processo. Viver o processo.
Glória a Deus. Eu vou repetir porque eu vi que tem alguém que estão quase dormindo, aí você acorda quando você fala assim. Viver o processo. Nós precisamos viver o processo. Nós precisamos entender que existe um processo. Nós precisamos entender que nenhum movimento, que nenhuma conferência, que nenhum start, que nenhum estudo da internet vai substituir o processo na nossa vida. Nada vai substituir o processo de Deus na nossa vida. Existe um processo e nós não conseguimos pular esse processo. Nós não conseguimos não viver. Não, eu decidi que eu não vou viver o processo. Eu decidi que eu cheguei aqui hoje e que amanhã eu vou ser pastor, que eu vou lá, eu vou estudar, vou fazer faculdade, eu vou cursar teologia e eu vou ser um pastor e pronto. Vou ter uma mega igreja. Não, não é assim que funciona com Deus. Nós precisamos viver o processo. Olha só, no versículo 15. 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo no 4:15 diz assim: medite essas coisas e dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo: olha só, Timóteo, tu vai ter que estudar. Olha só, Timóteo, tu vai ter que te preparar. Olha só, tu vai ter que te dedicar. Olha só, tu vai ter que pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Existe um processo. Existe uma gestação. Existe um processo de Deus para cada um de nós. E o processo, ele é único. O processo, ele é seu. Sabe qual é o problema muitas vezes da nossa vida? É que nós queremos pegar algumas pessoas e colocar dentro do nosso processo. O processo é meu, mas eu quero que o meu pastor viva comigo. Eu quero que o meu líder viva comigo. O meu líder ele não me entende. O meu líder ele não me ajuda, ele não me apoia no departamento. Ei, você está vivendo o processo de Deus. Existe um processo de Deus, existia um processo e existe um processo de Deus para a minha vida. Deus me tirou de Pelotas, me levou para uma cidade interior, Canguçu. A Débora sempre brinca, Canguçu é uma cidade conhecida porque tem uma sinaleira só, de tão grande que é a cidade. Tem uma sinaleira na cidade. Uma cidade bem pequena, cidade de interior. Deus nos colocou lá. E Deus colocou sobre a minha vida. Eu quero honrar aqui também publicamente um homem de Deus, pastor Juarez Reis. Um homem de Deus. Mas pensa num homem de Deus diligente pelas coisas de Deus. Esse é o termo certo. Sabe o que ele me ensinou? E eu nunca mais esqueci. Na hora que ele falou aquilo para mim, eu chegando todo revoltado ali, cheio de mágoas, cheio de razões, e ele disse para mim o seguinte, nos primeiros dias que a gente conversou: o não abre mais portas do que o sim. O que esse pastor está pensando? Me dizer um troço dele. E eu fui para casa e comecei a resmoer dentro de mim, comecei a pensar e comecei a orar, e Deus começou a ministrar na minha vida. E eu peguei isso para a minha vida: o não abre mais portas do que o sim. E vale para tudo na nossa vida. O não, ele nos dá muito mais oportunidade. Muito mais oportunidade. Quando você está procurando um emprego, você chega num lugar e a pessoa diz sim, você está empregado. Não era o salário que você queria, não era a função que você queria, mas você está empregado. Aí você entra para ali e acabou, você não tem mais possibilidades. Agora quando a pessoa diz para você não, você não vai pegar essa vaga, parece que aquilo te impulsiona. Então eu vou melhorar o meu currículo, eu vou me especializar mais, eu vou procurar na minha área, e eu vou procurar nesse salário, porque aquilo te impulsiona. O não serve como um combustível na nossa vida. Se nós saber usar, se nós entender o quão didático não é, o quão bom o não é na nossa vida, ele serve como um combustível. E aquilo foi um processo de Deus na minha vida, ali começou um processo na minha vida. Eu comecei a entender que eu posso chegar para o meu pastor com um projeto que eu acho maravilhoso e apresentar para ele dizer não. Não. Eu posso chegar diante de Deus com um projeto maravilhoso, com algo que eu digo vai revolucionar. Eu vou ganhar todos os jovens do meu bairro, da minha cidade, se eu fizer isso. E eu posso orar e Deus dizer não. Não é a hora, não é agora. Não é para você fazer. Davi projetou o templo. Davi disse, vamos fazer o templo, vai ser assim. Eu disse, não, Davi, não é tu que vai fazer. Não é. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu disse para ele, não vai fazer. Ele vai fazer o templo, é Salomão.
É o teu filho, não é tu que vai fazer. Não faz muito sentido. Quando a gente olha a primeira vez, como assim? Por que não Davi? Mas Deus disse não. O não abre mais portas do que o sim. O não é didático. Às vezes no nosso processo com Deus, a gente vai ouvir muito mais não. No nosso processo com Deus, Deus vai usar o teu líder, o teu pastor para te dizer não. E é Deus trabalhando na tua vida. Não te revolta contra o teu líder, contra o teu pastor, porque é Deus trabalhando o teu caráter. É Deus te forjando. Só que nós não queremos ouvir não. Nós somos treinados para ouvir sim. Eu falei que eu tenho um menino de 5 para 6 anos, o Arthur. Qualquer coisa que ele me pedisse, eu disser não, ele quer se atirar no chão, ele quer fazer manha, ele só quer ouvir sim. Nós só queremos ouvir sim desde pequeno. A criança, qualquer coisa que ela nos pede, se a gente disser não, parece que aquilo ofende. Porque nós queremos ouvir sim. Só que ao longo da vida a gente vai ouvir muito mais não. E é um processo de Deus. Serve como amadurecimento. Precisamos nos dedicar. Precisamos meditar. Precisamos nos preparar. Precisamos entender um processo de Deus na nossa vida. Existe um processo de Deus na nossa vida que nós não conseguimos pular. Existe um processo de maturação. Existe um processo que você vai viver junto com os jovens que você lidera, que não tem como pular. Nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar direção em Deus, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver esse processo dentro daquilo que Deus já estabeleceu para nós, dentro da nossa realidade. Amém? Glória a Deus. A Bíblia é um livro de processos. A Bíblia é um livro de processo. Nós olhamos para a história e nós resumimos bem rápido. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E agora Abraão está lá e nasceu Isaque. Ei, você sabe quantos anos demorou até Abraão ouvir Deus falar e até o nascimento de Isaque? Você sabe por quantas coisas, você já leu, você já parou um pouco e analisou quanto tempo durou esse processo de Abraão? Quanto tempo durou o processo de Davi, que está lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, e Samuel chama ele, unge ele rei, e agora ele vai reinar. Não, ele é ungido rei, e sabe o que ele faz? No outro dia pela manhã, volta para o campo cuidar das ovelhas do seu pai. Ele continua lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, e depois de algum tempo, a Bíblia não deixa claro quanto tempo, ele volta. Sabe como é que começa o ministério dele? Ele vai enfrentar um gigante. Ele vai lá enfrentar um gigante. Ele está ungido rei, ele já tem a unção de rei sobre a vida dele. Só que o ministério dele, ele começa a aparecer no cenário, enfrentando um gigante, enfrentando um processo, passando por algo que humanamente era impossível. Imagina os soldados que estavam ali, olhando para aquele gigante, afrontando aquele exército, olhando para Davi, indo em direção àquele gigante. Talvez muitos olhem para você, dizem: ele não tem condições de derrubar esse gigante, ele não tem condições de passar por esse processo. Ei, agora ele desiste. Ei, agora ele não vai conseguir. Ei, agora ele vai entregar o departamento. Ei, agora ele vai entregar a célula. Agora ele vai entregar os jovens. Talvez muitos olhem para você e digam isso, mas eu quero dizer para você, que se você estiver baseado na palavra de Deus, se você tiver um direcionamento de Deus na sua vida, e você estiver disposto a viver o processo de Deus, nada pode te parar. Só existe um capaz de impedir de você viver aquilo que Deus tem na sua vida. Repita comigo: eu mesmo. Só eu posso impedir. Ah, não estou fluindo na minha igreja porque o meu pastor não me enxerga. Ei, isso não existe. Não existe isso. Ah, se o meu pastor me desse a oportunidade. Ah, se o meu pastor me botasse a liderar. Ah, se o meu líder... Ei, não é assim que funciona. Com Deus é diferente. Só existe um capaz de impedir dos planos de Deus se cumprir na sua vida: você mesmo. Eu mesmo, com as minhas atitudes. Eu mesmo, muitas vezes abrindo mão do processo. Algumas vezes eu
já abri mão do processo de Deus na minha vida. Algumas vezes começou a doer demais e eu recuei. Talvez se você olhar minuciosamente para a sua vida, e por isso a palavra é perfeita, né? A palavra da ceia diz: examine-se o homem a si mesmo. Se eu olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida, quantas vezes talvez você recuou no meio do processo? Quantas vezes talvez você olhou o gigante, você se encheu de coragem, você pegou a funda, pegou as pedras, levantou e disse: não, eu não vou lá hoje. Largou a funda, largou as pedras de novo e o gigante ficou lá te afrontando. Quantas vezes nós estamos diante de um processo de Deus? Quantas vezes Deus quer nos promover? Quantas vezes Deus quer abrir portas diante de nós, mas nós decidimos não viver o processo. Nós decidimos voltar atrás, nós decidimos retroceder. E essa decisão é nossa. Não é o nosso pastor, não é o nosso líder, não é quem está sobre a nossa vida que decide. Somos nós que decidimos. Somos nós que voltamos atrás. Somos nós que decidimos não viver aquilo que Deus tem, os planos, aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Aquilo que Deus quer fazer através do seu ministério de jovem. O ministério de jovem da sua igreja está lá para servir a igreja. Para servir a igreja. Os jovens precisam ser atuantes na igreja. Timóteo era atuante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, Paulo fala isso. Timóteo estava atuando junto com eles. Timóteo estava lá implantando igreja junto com eles. E ele era um menino. Paulo ainda pede: cuidem de Timóteo aí. Cuidem dele se ele tiver com medo. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que fala que os jovens eram atuantes. Tem uma passagem muito linda que eu estava lendo essa semana, quando Barnabé e Paulo se desacertam, porque Barnabé quer levar Marcos com ele. Marcos é um jovem. E Paulo diz: não, eu não vou levar Marcos, porque Marcos já desistiu. Na última viagem, Marcos quis voltar, Marcos quis retroceder, então nós não vamos levar Marcos. Só que Barnabé olha para aquele jovem, Barnabé vê um potencial naquele jovem, e Barnabé diz: não, eu vou levar Marcos. E ele leva. E o mais lindo disso é lá, quando Paulo está falando com Timóteo lá, dizendo: combati o bom combate. Sabe de que ele dá testemunho? De Marcos. Ele diz: Marcos, que me foi muito útil. Marcos, que não me abandonou. Marcos, aquele jovem que Paulo não quis levar. O apóstolo Paulo não quis. Disse: não, esse menino não vamos levar esse menino. Só que Barnabé, ele olha para Marcos e ele vê potencial. Barnabé tinha isso nele. Barnabé é quem vai buscar Paulo. Quando Paulo volta e está lá construindo tenda, Barnabé vai lá, busca Paulo. Quando vem introduzir no meio dos apóstolos Paulo, quem faz isso é Barnabé. Barnabé olha e vê potencial. Ei, está na hora da igreja abrir os olhos e começar a enxergar o potencial dos jovens. Olhar para os jovens, chegue na sua igreja e comece a olhar para os jovens da sua igreja, comece a declarar sobre a vida deles. Quem sabe humanamente, vamos ser sinceros, tem jovens que a gente olha e diz: não, esse não vai dar. Esse é uma bênção, um menino abençoado, é um queridão, mas não tem como. E aí alguém libera uma palavra: tu vai pregar, tu vai, a gente diz: meu Deus, será? Só que a gente precisa olhar e dizer: vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus tu vai chegar na tua escola, tu vai ganhar teus colegas para Jesus. Em nome de Jesus tu vai entrar na faculdade e tu vai fazer a diferença lá dentro. Em nome de Jesus tu vai entrar no teu trabalho e vai ser luz naquele lugar. Nós vamos declarar isso sobre os jovens da nossa igreja. Eles estão atuando aí fora. Muitas vezes nós como igreja erramos nessa parte. Está sendo tão investido nas nossas crianças, nos jovens. O mundo pega pesado. Satanás pega pesado. O sistema pega pesado. Você que tem filho na escola, como eu tenho, um menino de 15 anos, que está no 9º ano. Pergunte para ele o que estão ensinando para ele na sala de aula. No meu caso, que é da rede pública de Porto Alegre, desde o primeiro dia de aula, ele não tem matemática, não tem professor de matemática. Não está sendo ensinado matemática para ele, mas o professor de história todos os dias chega com uma ideologia para ele. Eu estou instruindo em casa, ele chega em casa e conversa comigo: pai, o professor falou isso e isso, e eu converso, eu rebato aquelas teorias. Mas e aqueles jovens que estão ali do lado, que os pais não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus? É a geração que vai ser dilacerada pelas ursas. É aquela geração, e eu posso falar sobre isso porque eu sou careca também,
que chamou Eliseu de careca. Aqueles jovens lá, jovens, uma geração, mais de 40 jovens dilacerados pelas ursas. Existe uma geração sendo dilacerada diante de nós. Se nós chegar na porta de uma escola, deve ter lá 300, 400, 500 jovens que estão sendo dilacerados todos os dias. E estão sendo dilacerados, muitas vezes até fisicamente. Quantas vezes chegam na nossa igreja jovens que se mutilam, que se cortam, estão se dilacerando. A ursa está dilacerando uma geração diante dos nossos olhos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos posicionar. Qual é a revelação de Deus? Qual é a direção de Deus para a nossa igreja? Qual é a direção de Deus para a sua igreja, para a sua realidade? Ei, não podemos mais, não é mais tempo de nós perder tempo. Ah, não, mas eu vi que tem um movimento que está dando certo, e eu vou tentar fazer dessa maneira. Não, mas eu vou tentar implantar. Ei, nós precisamos entender o que Deus tem de revelação para nós, agora, nesse momento. Com os jovens que você tem, mas eu tenho só 5, eu tenho só 10, eu tenho só 30. É com esses. Pega esses e vamos prepará-los, vamos equipá-los, e vamos começar a nos posicionar. Vamos dizer para eles, como Paulo disse para Timóteo, que ninguém despreze por você ser jovem, que ninguém te despreze por você ser jovem, mas você ser o exemplo. Precisamos começar a instruir os nossos jovens para eles serem um exemplo dentro da igreja. Dentro da nossa igreja hoje os jovens estão esparramados nos mais diversos setores. Nós temos jovens no setor infantil, nas escolinhas de criança. Nosso ministério de louvor é basicamente formado por jovens. Tem alguns que já são jovens há bastante tempo. Bastante tempo que eles são jovens, né? Mas eles são jovens. Na recepção a gente tem jovens. Agora nós temos boas-vindas, é formado por jovens. Eles estão atuando na igreja. Eles estão inseridos na igreja. Nós temos classe de alinhamento com jovens. E o mais louco disso tudo, nós não temos mais culto jovem. Nós tivemos durante um tempo culto jovem, pastor Ander esteve lá ministrando. Trabalhamos com culto jovens, só que nós começamos a buscar uma direção de Deus para a nossa realidade. E nós entendemos hoje que dentro daquilo que nós estamos vivendo como igreja, eles estão atuando mais próximo, eles estão atuando mais forte, dentro dos departamentos da igreja, dentro do alinhamento. A nossa igreja hoje é uma igreja jovem, nós temos culto com às vezes 400 pessoas, se nós for olhar, quase 50% da igreja é jovem. Não temos um culto jovem, mas se entrar na Lomba do Pinheiro, talvez nós sejamos a igreja que tem mais jovens naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus nos deu essa direção, essa realidade. Talvez isso não funcione com você. Talvez dentro da sua realidade, talvez dentro da sua igreja precise ter um culto jovem, um departamento, precisa ter de alguma outra maneira. É a direção de Deus para a sua igreja. É a direção de Deus para a sua realidade. É aquilo que Deus quer direcionar a sua vida. Busque essa direção em Deus. Entenda o processo de Deus para você, para o lugar onde você está, como Deus quer fazer. Como diz o pastor Wagner, qual é o próximo passo do Espírito Santo? Nós vamos buscar isso, entender isso. Glória a Deus. Amém. Se o Ministério de Louvor estiver por aí, quiser ir subindo, nós encerrando aqui. Eu acho que eu até me passei aqui, peço perdão, me empolguei. Assembleiano é brabo, a gente se empolga. Glória a Deus, você entendeu nessa tarde? Quantos aqui entenderam nessa tarde? Que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos dar direção, que nós venhamos olhar para a palavra de Deus, que nós venhamos olhar para aquilo que Deus quer fazer, que a nossa conduta seja de acordo com aquilo que Deus tem para fazer, que nós venhamos entender que existe um processo de Deus para a nossa realidade. Quando nós chegamos aqui e começamos a ser ministrado ontem, o tema aqui, ele é muito insinuante, imersos. Nós precisamos imergir em Deus, precisamos imergir na vontade de Deus, nós precisamos viver uma imersão. Chega de superficialidade, chega de molhar apenas os pés, chega apenas de molhar até os joelhos. É hora de nós imergirmos em Deus, amém? Se coloque em pé. Eu quero orar com você nessa tarde, eu quero orar por a sua vida nessa tarde.
Eu quero que você que é líder de jovem, você que trabalha com departamento de jovem, eu quero que você comece a declarar nessa tarde sobre os jovens lá da sua igreja. Eu quero que você comece a declarar pelo departamento de jovens da sua igreja. Eu quero que você comece a clamar o Espírito Santo para Ele dar direção para a sua igreja, para a sua realidade. Ah, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, e nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, Pai, gratos pela Tua palavra, Senhor, gratos pela Tua revelação, Pai, gratos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos dá a direção, gratos, ó Pai, porque a Tua mão poderosa tem estado sobre nós, Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, mas nessa tarde eu clamo, Senhor, que Tu venha dar direção para cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Ó Deus, que eles venham entender, Senhor, a realidade a qual eles estão inseridos, Pai. Que eles venham entender, Senhor, a maneira que Tu quer agir, Senhor. Que nessa tarde o Teu Espírito Santo venha trazer revelação, Senhor, profunda ao coração dos pastores que estão neste lugar, dos líderes de jovens que estão neste lugar, dos líderes de departamento, de células, Senhor. Que nessa tarde o Teu Espírito Santo, Senhor, venha despertar, Pai, a necessidade, Senhor, de estarmos buscando em Ti uma direção, uma palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Adore a Ele nessa tarde. Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu.